Shabbat Shalom, irmãos. Amém. Muito bom, né? Nessa manhã podemos estar aqui na presença do Eterno para poder cultuá-lo, separar esse tempo de Shabat que não é dado como tempo precioso para assim cumprir com os mandamentos que Ele tem nos ordenado, né? Muitos irmãos estão em viagem, né? Com jovens principalmente, uns aproveitaram o feriado estendido, né? Foram descansar um pouquinho, mas coube a nós que estamos aqui, né? Continuar com a missão aqui nessa manhã, tá bom? Eu não vou ser muito extenso. Me passaram até a parte um pouquinho mais cedo hoje, né? Quem sabe a gente consegue terminar um pouquinho mais cedo nessa manhã. Mas vamos fazer uma oração, vamos colocar nossas vidas diante do Eterno e que nessa manhã Ele possa nos conduzir diante de uma paraxá tão maravilhosa, mas ao mesmo tempo de tanta responsabilidade, né? Eu estava olhando essa paraxá aqui e eu percebi o quanto que muitas das vezes nós deixamos passar coisas, passar princípios, passar ações diante de nós e não conseguimos denotar aquilo ali que o Eterno está falando conosco. Mas nós vamos tentar nessa manhã trazer um pouquinho, fazer uma pequena reflexão sobre essa paraxá. Oremos, vamos orar ao Senhor, Eterno, Criador dos céus e da terra. Nessa manhã de Shabat, nós santificamos esse dia para Ti. Santificamos ao Teu nome, santificamos a Tua santidade diante de nós, e que o Eterno possa ser o Senhor, como sempre foi e sempre será, de nossas vidas e de cada Shabat de nossas vidas. Que o Eterno possa nos conduzir nessa manhã, que aqui seja eu somente um instrumento, um porta-voz, mas que a verdade que flui da Tua Torá, que flui da Tua palavra, ela possa alcançar o meu coração e o coração dos meus irmãos. Que o Eterno possa fazer esse presente nessa manhã e que o Eterno possa colocar uma semente no coração de cada um de nós, para que possamos crescer, frutificar diante da Tua presença. Não com certezas próprias do eu, do egocentrismo, mas com certezas próprias da Tua própria palavra, da Tua Torá. Porque só Tu é a verdade e em Ti nós confiamos e em Ti nós consagramos esta manhã e consagramos esse ato nessa manhã. Que o Eterno esteja conosco. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos diante de uma paraxá muito importante, né? Aparentemente, ela está falando para sacerdotes. No capítulo 21 de Levítico, né, onde ela está escrito, capítulo 22 e no capítulo 23, começa-se o Eterno falar para o povo sobre a festividade. Mas até então, no começo dessa paraxá, ela parece destinada aos sacerdotes. Parece estar destinada somente aos Kohanins, a Arão e aos seus filhos. Mas nós vamos entender um pouquinho nessa manhã. Vamos começar a partir de agora, vamos dar um corte que o Lucas gosta que dê, né, para ele separar a paraxá. Mas vamos lá, hoje, 2 de maio de 2026, nós estamos começando na nossa congregação Graça e Verdade a paraxá Emor. A paraxá Emor, ela se encontra em Levítico, Vaikra, capítulo 21, verso 1, vai até o capítulo 24, no verso 23, ok? A paraxá tem por título Emor, que quer dizer em português, fale ou dize, que quer dizer a mesma coisa, tá ok? E nessa manhã, o título que eu consegui encontrar nessa paraxá, que o Eterno falou no meu coração, é o seguinte: a palavra, a santidade e a responsabilidade, ok? A palavra, a santidade e a responsabilidade. Nós vamos fazer uma releitura nessa manhã, uma leitura judaico-filosófica da paraxá Emor, à luz da tradição rabínica, dos judeus filósofos e escritores Samson Rafael Irish e Emanuel Levinas. Nós temos algumas palavras-chave que vamos falar nessa paraxá. A
Parashá Emor, lógico. Kedushá, santidade. Palavra, responsabilidade. Emanuel Levinas, Sonson Rafael Irish, tempo sagrado, ética e Shabat. Algumas palavras que nós vamos dizer nessa manhã. E a introdução dessa paraxá, eu quero ler com os irmãos o primeiro e o segundo verso dessa paraxá. Eu sei que já foi lido, mas vamos recapitular novamente. Levítico, capítulo 21, verso 1, diz assim: Adonai disse a Moisés: fale aos Kohanim, os filhos de Aharon, diga-lhes: nenhum Kohen se tornará impuro por nenhum membro do seu povo que morrer, com exceção dos seus parentes mais próximos, mãe, pai, filho, filha, irmão. Ele poderá também tornar-se impuro pela irmã virgem que nunca se casou e, portanto, era dependente dele. Ele não se tornará impuro por ser um líder do povo. Proceder desse modo o profanaria. Vamos continuar. Os Kohanins não farão calvas na cabeça, não danificarão a ponta da barba, nem cortarão pedaço da sua carne. Em lugar disso, devem ser santos para seu Deus, e não profanar-lhe o nome, pois eles são os que apresentam a Adonai as ofertas feitas pelo fogo, o pão do seu Deus, portanto, devem ser santos. Está vendo que o Eterno primeiro chama a liderança de um povo para a santidade. Se o Eterno chama primeiro a liderança à santidade, isso quer dizer que o quê? Que o restante do povo também precisa seguir um modelo de santidade. A gente está falando aqui, a Parashá Emor encontrada no livro de Vaikra, apresenta uma das composições mais densas da Torá, em termos de ética, santidade e responsabilidade comunitária. À primeira vista, sua estrutura parece fragmentada, pois nela encontramos diferentes temas. Vamos lá, quais os temas que nós encontramos nessa paraxá? Leis referentes aos Kohanins, acabamos de ler, pureza sacerdotal, exigências para o culto, santificação do templo através das festas, acendimento da menorá e os pães da preposição, e ao final o episódio do blasfemo. Todavia, uma análise mais profunda revela uma unidade interna, a construção de Kedushá, a santidade. A santidade em Emor não se restringe a uma dimensão ritualística. Ela se manifesta primeiro na palavra, no corpo, no tempo e na comunidade e na ética. Vou repetir. A santidade aqui descrita na Parashá Emor não se restringe somente à dimensão ritualística. Ela vai além. Ela se manifesta na palavra, se manifesta no corpo, no tempo, na comunidade e na ética. O próprio nome da Parashá aponta para isso. Emor significa fale, dize. A palavra, portanto, ela torna o primeiro veículo do sagrado. Olha só, irmãos. A palavra em que nós estamos utilizando, o nosso idioma, a nossa língua, ela é o que torna o primeiro veículo do sagrado. Entende? Que aquilo que nós falamos, ela é carregada de grande responsabilidade. Eu costumo dizer lá em Gênesis, no capítulo 1, quando fala que Deus criou os céus e também a terra e tudo que nele há, ali no português parece que dá um sentido, mas quando você entra no hebraico, você consegue ver as nuances que está escrito ali em Bereshit. Porque diz assim, no capítulo 1, Bereshit bara Elohim et Hashamai haeretz.
no princípio criou Deus os céus e a terra, a tradução ela atropela duas palavrinhas. Bereshit bara Elohim et. É o Aleph e o Tav. A primeira letra do alfabeto e a última do alfabeto hebraico. Então, Bereshit bara Elohim et. Ali está dizendo que primeiro Deus criou esse idioma, a palavra. Ele cria a nossa forma de comunicar. Depois que a palavra é criada, ele cria os céus e a terra. E isso dá o sentido de quê? Que sem primeiro ter criado a palavra, que sem primeiro ter criado essa comunicação de quem age, não poderia ter sido criado os céus e a terra. Porque primeiro ele cria o agente que dá o sentido à construção. Então, quando Deus cria, a palavra ela se torna uma responsabilidade. E a nós, seres humanos, somos o único ser do universo terrestre que nos foi dado o poder da fala. Por que será? A condição de se comunicar, a condição de poder falar, a condição de poder se comunicar. Olha a importância disso. E é aqui que nós vamos começar o nosso estudo nessa manhã. Neste estudo, propomos uma leitura da Parashá Emor em diálogo com a tradição rabínica. São Rafael Irish e Emanuel Lévinas. Este estudo busca compreender como a santidade bíblica dialoga com os desafios éticos da contemporaneidade. Vamos para o ponto 2. Essa foi a nossa introdução. A santidade da palavra. O texto indica o seguinte no hebraico: Vayomer Hashem el Moshe emor el ha-Kohanim. Disse Hashem a Moshe, dize aos sacerdotes. Levítico 21, acabamos de ler, verso 1. A Torá poderia utilizar o verbo daber, que é associado a um discurso mais duro. Entende? Aqui ele utiliza o verbo emor, fale. Mas ele poderia ter utilizado o verbo daber. Só que o daber, ele é um verbo de uma conotação mais dura. É algo mais incisivo. Quando ele fala emor, ele fala, fale, dize, com cuidado, com carinho, com jeito, com responsabilidade. Fale, Moshe, mas cuidado com as suas palavras. Entretanto, escolher emor, o termo que denota suavidade pedagógica e relação, suavidade pedagógica e relação com o outro. O Rashi comenta o seguinte: Le-ha-hir gedolim al-hakitanim, advertir os grandes sobre os pequenos. Fala aqui que assume um caráter educativo, geracional e ético. Moshe, você é líder e você está de frente. Então a sua responsabilidade é grande. Fale, ensine, eduque, gere. Eu lembro muito bem, há muitos anos atrás, há muitos anos assim, não tanto tempo, né? Quando o meu garoto estava bem pequenininho, né? Tinha que assistir bastante filme com essa criança. E aí ele gostava muito de filme, gostava muito. E aí uma vez assistindo aquele filme do Homem-Aranha, o primeiro lá atrás, que alguém fala para o Peter, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades.
É aqui que a gente entra. Grandes poderes, grandes responsabilidades. A tua fala, ela tem um poderio muito grande. As tuas palavras, ela pode estruturar, construir, também como ela pode desconstruir. Isso é poder ou não é? É ou não é, irmãos, poder? E se você não utilizar a tua palavra para o lado bom, você vai estar fazendo ao contrário daquilo que o Eterno propôs a você fazer. Quando ele chama Moshe, ele fala: Emor, fale. Seja educativo. Seja geracional. Seja ético. Fale aos Kohanins que busque a minha santidade, que observe as minhas leis, os meus mandamentos, mas com cuidado. O filósofo Emmanuel Levinas, o judeu, aprofunda essa ideia ao distinguir ledit, que ele fala, o dito, e ledire, o dizer. O dizer antecede o conteúdo. Interessante. Olha, a fala antecede ao conteúdo. Às vezes eu tenho conteúdo para me expressar. Às vezes eu tenho conteúdo para dizer, mas a forma que eu vou falar, o ouvinte, ele pode ter percepções diferentes daquilo que eu me propunha falar. Então, o dizer, ele antecede o próprio conteúdo do discurso. Já ouviu? Quando você compara pessoas, fulano fala muito rude. Fulano fala mais brando, mais mansinho. Fulano consegue dialogar melhor. Fulano é mais áspero. E assim por diante. Mas aqui quando fala em Emor, fale suavemente. Diga suavemente. E é aqui que a Paraxá entra com o título, a palavra. A sua palavra, ela precisa produzir frutos. A sua palavra, ela precisa encontrar terra fértil. Mas se a semente for ruim, não adianta terra fértil. Se a semente que é a tua palavra ela for ruim, pode ter qualquer terra fértil que ela não vai brotar. Mas se a tua semente, a tua palavra for uma semente boa, até no deserto ela vai florescer. Estão entendendo, irmãos? Olha só. A linguagem, olha o que Levinas diz. A linguagem em Levinas não se reduz à comunicação. Ela é, antes de tudo, uma exposição do sujeito à autoridade. O que é autoridade? Alteridade, o próximo, o outro. Uma responsabilidade anterior ao próprio conteúdo do discurso. A palavra, olha o que eu vou dizer. A palavra não é mero instrumento de transmissão de informação. A tradição rabínica já apontava para essa dimensão criadora da linguagem, como ensina em Bereshit Rabá. Assim como o santo, bendito seja, criou o mundo com a palavra, também o homem constrói e destrói por meio da palavra. Assim como o Eterno criou, gerou através da palavra, o homem, ele constrói e destrói através da palavra. Pela sua palavra, você é conhecido. A tua fala diz quem você é. Quer ver? Lembra do episódio quando Yeshua foi preso, levado pelos soldados romanos, e que eles começaram uma caça com aqueles que andavam com ele, e de repente eles viram Pedro, Kefa, e disseram para ele assim: olha, você é um deles, pois a tua palavra dizem quem você é. Você fala como eles. Você se veste como eles.
E Pedro faz o quê? Ele nega automaticamente. Não tem como negar, irmãos. Aquilo que sai da tua boca vai dizer quem você é. Não precisa negar. O galo pode cantar 2, 3 vezes, como diz muitos por aí, não adianta negar, mas a tua palavra, ela é a sua identidade. Pedro tentou fugir, mas quando os romanos viram, olha, a fala dele o condena, é um deles. Então aquilo que você fala, aquilo que você produz, vai dizer quem você é. Dessa forma, falar não é apenas comunicar, é participar em escala humana do próprio ato do Criador. A palavra ela é encontro, ela é convocação. Aplicando essa leitura ao presente, percebemos a urgência de Emor. Vivemos em um tempo de excesso de informação, fake news, agressividade verbal, lashon hará digital, língua má utilizada nos teclados da vida, né? Cancelamento social. Aplicando Emor, nós saímos lá do sacerdote e começamos a trazer a responsabilidade para cada um de nós. E no tempo atual, muitas informações, se reproduz muita coisa que não se sabe que é verdade. Você está emprestando a sua língua, emprestando o seu cérebro, emprestando a tua vida a serviço de desinformações, de fake news. Não deixe aquilo que foi criado como sagrado na sua vida ser veículo de comunicação de coisas maléficas, de coisas maus. Na atualidade, olha como a Parashá Emor, ela ecoa. O Eterno fala, Moshe fale. Quantas pessoas estão utilizando a sua própria palavra para agredir? Agredir. Você liga a televisão no jornal, o que você mais vê é agressão verbal ou até mesmo física contra as mulheres. O que você mais vê são pessoas desrespeitando o outro, emprestando a sua língua ou o seu corpo a fruto do malefício de outra pessoa. E aí? Emor fala conosco hoje ou não fala? A pergunta ética da Parashá ecoa. Olha só, irmãos. A pergunta ética da Parashá ecoa. A minha palavra, a sua palavra, ela profana ou ela santifica? A minha fala, o meu dizer, ele profana ou ele santifica? A palavra de Moshe, de Moisés, santificava. Porque tudo quanto o Eterno colocou na sua boca, ele falou e assim se o fez. E agora é a minha, a sua palavra. Terceiro ponto. Santidade do Corém, separação para servir. Os capítulos seguintes tratam da pureza sacerdotal. À primeira vista pode parecer um conjunto de privilégios. Entretanto, na lógica bíblica, proximidade com o sagrado implica maior responsabilidade. Aquilo que eu falei na ilustração do filme, do Spider-Man. Samson Rafael Irish ensina que a santidade judaica não é fuga do mundo,
é disciplina para agir no mundo. A santidade que o Eterno propõe, ela não quer dizer separação. Ela não quer dizer aonde você vai se reclusar, aonde você vai se dispersar para outro lugar, não. A santidade, ela quer dizer como você deve agir no mundo. Não é você entrar numa caverna como o profeta Elias, falou: Senhor, mataram os teus profetas e agora querem me matar, eu daqui não saio. Lembra do profeta Elias, quando ele se tranca numa caverna, com medo de Jezabel? Isso não é santidade. O Eterno nos deu o mundo para que nós possamos, através da nossa santidade, da busca pelo sagrado, transformar o mundo que está à nossa volta. Separação não é elitismo, é preparo. Separação é autocontrole, é consciência. É autocontrole daquilo que eu devo fazer, independente de onde eu estiver. O Eterno te chama a responsabilidade, porque quando o correio é separado, ele separa para servir. Quando o Eterno nos chama, nesse mundo, ele nos chama para servir. Ele nos chama para santificar o seu nome, ele nos chama para santificar o Shabat, e eis aqui a questão. Somos chamados a fazer a diferença, não nos esconder na caverna. Somos chamados a fazer a diferença, não nos esconder em nossos lares e não querer contato, porque eu sou santo, porque eu sirvo a Deus. Irmãos, eu lembro, eu era garoto, a minha avó paterna, ela, novinho, né, não entendia muita coisa, ela, há muitos anos, ela era daquela religião, vou até falar o nome, porque não tem problema quanto a isso, casa de oração, o pessoal usava o véu, e naquela época, minha avó sempre muito fervorosa, sempre nas suas orações, de manhã, de tarde, à noite, sempre fazendo parte da comunidade que ela frequentava. E naquela época, eu via que muitas pessoas que passavam próximo a ela, que eram de outras igrejas, não cumprimentavam. Não davam uma saudação, uma paz. Tinha pessoas que nem olhava para o outro. Meu avô com aquela sua sanfona, às vezes debaixo do braço, seu chapeuzinho, indo para a igreja. E aí, ele chegava em casa e falava: fulano passa, nem cumprimenta, né? Fulano daquela igreja nem fala com a gente. Então assim, as pessoas achavam, e muitos ainda acham, que para ser santo eu não devo me misturar. Que para ser santo, só a minha forma de enxergar a Bíblia, eu sou autoridade máxima. Não preciso de mais ninguém. Se fulano não está lá, o problema é dele. Eu que não me misturo com ele, porque a minha santidade é maior. Não. Você é mais dos profanos. Porque se você corre, se você não quer olhar para o teu irmão, se você não quer prosseguir ou progredir com a sua santidade que Deus te dá, você está sendo profano do nome do sagrado. Profano. O filósofo Levinas, ele contribui ao afirmar que o sujeito ético é eleito pela responsabilidade, não para privilégios, mas para o dever, aplicando a atualidade. O sujeito, quando ele é chamado, ele não é chamado para privilégios. Aquele que tem a responsabilidade não tem que carregar privilégios. Aquele que tem a responsabilidade não tem que estar aqui para ostentar o nome. Ele tem que estar aqui para poder servir. E poder servir com ética, com responsabilidade, para propagar a santidade que o Eterno nos deu.
Que responsabilidade é essa? Quem são essas pessoas? Vamos nomear algumas pessoas. Tipos de pessoas, melhor dizendo. Todo líder espiritual tem grande responsabilidade. Todo educador, pai, mãe, professor ou governante carrega a responsabilidade ampliada. Essa responsabilidade, quanto maior a influência, maior a exigência ética e moral. Quanto maior a influência. Pensa vocês, um dia eu quero estar ali ministrando. Se Deus te der essa graça, amém. Mas não toma isso como a melhor coisa da sua. Sabe por quê, irmãos? Porque isso aqui é responsabilidade. Estou falando para dezenas de pessoas aqui, e essa responsabilidade, ela me será cobrada. Você falou como Davi, ou você falou com memor? Com justiça, graça e misericórdia. Como que você disse aos meus filhos? Como que você colocou diante deles a minha Torá? Como que você foi aquele que explanou a minha Torá? Você falou a verdade ou você falou aquilo que você queria falar? Serei cobrado. Serei cobrado, darei conta, sabe por quê? Porque esse momento, mesmo que seja um impacto pequeno, ou atinja algumas pessoas nas redes sociais, mesmo que seja um impacto menor, mas aqueles que são atingidos pela minha palavra, eu preciso dar conta do que eu estou falando. Isso é seguir, amor, uma linha de santidade. E sem isso, meus irmãos, sem esse entendimento da palavra amor, eu posso desconstruir, posso levantar, posso construir e posso derrubar. Tem pessoas que muitas das vezes procuram uma palavra aflita, porque ela quer resolver alguma coisa. E de repente, dependendo do que eu falar, eu estou ajudando ou estou piorando a situação? Essa semana eu estava dando aula, foi até na véspera do feriado, acho que foi na quinta-feira. E aí, eu saí para uma outra sala, uma aluna, fiquei até surpreso. Professor, estou te procurando. O que foi que está ansiosa desse jeito? Quero conversar com o senhor. Mas o que é? Vamos entrar. Entrou na sala, a sala não era a sala dela, pedi licença aos alunos, tinha mais gente lá, sentei, ela sentou. Professor, aparentemente está tudo bem comigo. Aparentemente está tudo tranquilo. Mas tem uma angústia me perturbando. E eu não sei o que está faltando. Tem alguma coisa que me incomoda. Eu estou bem, não sei o que, aquilo. Mas, e eu via ela meio que tremendo. Eu falei assim, você está ansiosa com alguma coisa? Ela falou assim, com tudo. Eu até ri, né? Falei assim, com tudo, com tudo. Tenho Enem para fazer, eu tenho que me formar, eu tenho que procurar uma faculdade para fazer, eu tenho que decidir o que eu... E começou a falar aquele monte de coisa. Eu falei assim, aquieta o teu coração. Dá o tempo ao tempo. Eu disse para ela o seguinte, Eclesiastes diz que há tempo para tudo. Para sorrir, para chorar, para plantar e para colher. Falei com ela, firma os seus pensamentos em Deus. Você acredita em Deus? Acredito. Firma os teus pensamentos em Deus. E começa a produzir o hoje, pensando que o amanhã chegará. Mentalize que Deus é com você e que Ele nunca vai te desamparar. Ela foi respirando, foi acalmando. Sabe por quê? Porque a ansiedade,
de resolver tudo para a noite, da noite para o dia, ela é o seu maior inimigo. Nunca vai acontecer como você quer tudo de uma hora só, de uma vez só. Eu falei tudo há um tempo. E sabe quem está no controle desse tempo? Eu falei com ela. O nosso Criador. Ele vai te dar dias, semanas, meses e anos para você realizar o seu sonho. Então, comece pensando na manhã, fazendo hoje. Não no final, mas na viagem que você vai ter até lá. Viva isso. Depois, quando ela saiu, ela, obrigada, agradeceu, partiu, me veio amor. Fale. Diga. Santifica o teu próximo com aquilo que sai da sua boca. E aquela experiência que eu tive, ela começou a me dizer no meu coração que o eterno, ele tem um propósito maior de santificação do que nós imaginamos. O que as pessoas pensam por aí que é santificação? Hein? Primeira coisa que vem na cabeça: oração, jejum, se abster de alguma coisa, campanha, não é isso? Campanha. As pessoas por aí, ela tem muita ideia do que seja santificação. Hoje em dia até o sistema coach está ativado no mundo e as pessoas procuram essas pessoas para poder melhorar, para poder mudar a sua vida. E aí as pessoas buscam nesses lugares santificação. Mas aqui eu quero entrar num processo, no quarto item, que vai dizer para você também o que pode ser santificado. A santidade do tempo. No capítulo 23, se você for lá ler em Levítico, Vaikra, no capítulo 23, a Torá apresenta os Moadim, os tempos sagrados. E ali vai falar de tudo. Vai falar de Shabat, vai falar de Pessa, vai falar de Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot. Vai falar desses tempos designados, que é a santificação do tempo. A espiritualidade bíblica revoluciona a percepção religiosa antiga. Enquanto muitos povos sacralizavam espaços, Israel santificava o tempo. Olha, vou ler de novo. A espiritualidade bíblica revoluciona a percepção religiosa antiga. Enquanto muitos povos sacralizavam espaços, Israel santificava o tempo. Como assim? As pessoas achavam que para a presença do divino se fazer, eu tinha que erguer um templo. Eu tinha que levantar 4 paredes ou um tabernáculo. Tinha que levantar estruturas. E nessas estruturas que eu levantasse, nessas estruturas criadas, é ali que o sagrado ia se manifestar. As religiões antigas, os povos antigos e até mesmo na atualidade, querem santificar templo, lançar pedra fundamental, fazer rituais. Mas esquece que o Eterno nos manda em Levítico 23, santificar o tempo. E aqui cabe um diálogo com o filósofo Martin Heidegger, que eu peguei, que diz o seguinte: o homem é um ser temporal. Mas para a Torá o tempo não é apenas finitude, é revelação. O tempo é revelação, o tempo é encontro. O Shabat torna a interrupção do domínio humano. Leve-nas ver no descanso a suspensão do imperialismo do eu. Ao parar, o homem reconhece. Hashem principalmente. Ao parar, o homem reconhece Hashem principalmente, o outro e a criação. Olha que interessante. Ao parar para santificar o Shabat,
O homem está dizendo para ele mesmo: pare você. Tira o teu eu da tua mente. Tira o seu egocentrismo de cena e deixa o Criador reinar no tempo designado. O homem, ele é temporal. O homem, ele é finito. Mas o tempo que o Eterno nos dá é o tempo de santificação. Quando eu paro em Shabat, quando eu paro no Shabat, quando eu começo a pensar naquilo que o Eterno me deu, me proporcionou, eu começo a dar fim às minhas obras. Eu começo a dar fim às minhas atitudes e começo a pensar: Shabat, o dia santificado para Adonai. Quando você para, quando você santifica, você está respondendo para o Criador: Eterno, o Shabat é teu. Eu sou passageiro nesse tempo. Eu vou passar por ele, mas eu vou passar por ele e vou santificar cada oportunidade que o Eterno me der. Shabat é santidade. Shabat é uma busca para melhorar o meu eu, para melhorar as minhas atitudes, para santificar o Eterno, a minha vida e o tempo que Ele me dá, para dizer para Ele que eu reconheço a minha finitude, eu reconheço o meu processo humano, e dou a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque Ele é o Criador de todos os tempos. Em uma sociedade marcada pela produtividade extrema, Emor nos ensina parar. Olha só. Na atualidade, aonde a produtividade é tudo o que interessa, aonde lucrar é a principal palavra que está na boca das pessoas. Correto? Todo mundo vive em busca do lucro. E quando você propõe parar, respirar a Torá, respirar Hashem, parar também se torna sagrado. Você sai de uma rotatividade profana para entrar num plano espiritual que santifica você e a criação que Deus fez. E aqui, nesse parar também é sagrado. Eu quero mudar para o quinto ponto. E esse quinto ponto vai nos dizer como podemos entender a santificação do Eterno. Em mim, em você, no tempo e em toda a criação. Olha só, o quinto ponto da Paraxá vai falar da menorá e pães, luz e sustento. A Paraxá apresenta dois símbolos fundamentais do mexicano. Primeiro, menorá representa a luz constante, símbolo de Torá, sabedoria, presença divina. Os pães, lehem rapanim, representa sustento contínuo, símbolo de provisão, cuidado e manutenção da vida. Vou repetir. A menorá representa a luz constante, símbolo de Torá, sabedoria e presença divina. Os pães, símbolo de provisão, cuidado e manutenção da vida. Olha só. Dois utensílios que utilizamos na mesa de Shabat. A combinação ensina um princípio fundamental. Uma comunidade saudável precisa de luz espiritual e de pão material. Uma comunidade saudável precisa de luz espiritual e de pão material. Sem pão, a espiritualidade torna-se abstração.
Como que eu posso me espiritualizar, me santificar? Passando necessidade. É difícil, não é? Como que eu vou ter um encontro com o Criador se o pão está faltando na minha mesa? Como que você pode encontrar com o Criador se lá na tua casa falta o salário, falta uma boa comida, falta uma boa refeição? Como a espiritualidade ela vai ser abstrata? Mas agora, podendo ter pão, também não quer dizer que é seguridade de espiritualidade. Sabe por quê? Porque sem a luz, mesmo com a barriga cheia, a sobrevivência se torna vazia. Vazia. O que adianta? Lembrei do que eu contei sobre a aluna nessa semana. Aparentemente tinha tudo, mas faltava luz. E barriga cheia, tudo do material não quer dizer que a sua vida vai ser 100%. Lembra do jovem rico? Quando ele pergunta para Yeshua: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Que Yeshua fala para ele: como lês a Torá? Ele disse: eu guardo tudo, obedeço meu pai, minha mãe, guardo os mandamentos. Yeshua fala: mas ainda te falta uma coisa. Vai, vende o que você tem e doa aos pobres, e vem. Ele: opa, aí não. Vender o que eu tenho, repartir, compartilhar, aí já é demais para mim. Quando ele fala isso, Yeshua fala: aí é com você. Sabe por quê? Porque você pode ter tudo, mas sem a luz que te ilumina, a sua vida se torna vazia. Se aquele jovem soubesse o que lhe dava a vida eterna, ele não tinha proposto falar que guardava todos os mandamentos. Porque um dos primeiros mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E quando eu negligencio, quando eu viro as costas para alguém que precisa, quando eu não olho para o sofrimento do outro, eu estou simplesmente negando a fé. Eu estou simplesmente deixando de fazer aquilo que me foi dado. E isso é não querer receber a luz. Se eu olho para dentro da minha casa, só a minha casa importa, só a minha vida importa, só eu que importo ter, só eu que importo ser, só eu que importo ter o prato de comida na mesa, eu sou o mais miserável de todos os homens. Sabe por quê? Porque o mundo foi feito com essa diversidade para que nós possamos santificá-lo, para que eu santifico a minha vida, para que eu santifico a vida do próximo, para que eu consiga olhar para o próximo e ver a revelação do Criador na sua face. Provisão, cuidado, manutenção da vida. A combinação ensina um princípio fundamental. Uma comunidade saudável precisa ter luz espiritual e pão material. Sem pão, como eu disse, a espiritualidade torna-se abstração. Sem luz, a sobrevivência torna-se vazia. A Shem, o outro, a criação, todos se revelam diante da responsabilidade que o Eterno tem nos dado. Em uma sociedade marcada pela produtividade extrema, Emor nos ensina: parar também é sagrado. Vamos para o outro tópico.
Vamos lá. Pães, luz e sustento. Provisão, cuidado, manutenção da vida, eu já falei. Vamos agora para a combinação que nos ensina esse tempo. Uma comunidade saudável, como eu já tinha dito, ela precisa de luz espiritual e pão material. Só que essa espiritualidade, irmãos, para que possamos entender, ela não está ligado de forma vertical, só eu e Deus. Ela não está ligado diante daquilo que eu busco do Criador. A espiritualidade, ela está ligada na santificação do nome do Deus vivo com aquilo que Ele me dá para me proporcionar ao próximo. Emmanuel Levinas, como eu sempre digo, ele fala que o outro é a revelação máxima da responsabilidade que Deus me deu. É a responsabilidade que Ele me entrega, aonde essa responsabilidade nasce mesmo antes de eu nascer. E aqui entra aquilo que eu disse da palavra, lá no começo. Aquilo que precisa ser ético, aquilo que precisa ser moral, aquilo que precisa ser cuidado, isso só vai ser revelado mediante o outro. O outro que está na minha frente, o outro que caminha comigo lado a lado, dia após dia, esse outro é aquele que precisa, de fato, de receber a santificação que o Eterno nos dá mediante o meu trato, mediante a minha disponibilidade, mediante aquilo que eu busco em relação ao outro. Porque o que adianta eu buscar espiritualidade, dizer que oro, dizer que jejuo, que participo da festa, santifico o Shabat, santifico o Sukkot, dizer que eu faço todas as festividades bíblicas? O que adianta nisso? Se o mais importante, eu ignoro o meu próximo. E aí? Se eu ignoro o meu próximo, se eu ignoro o sofrimento alheio, se eu ignoro a minha responsabilidade, se eu ignoro aquilo que o Eterno muitas das vezes coloca para que eu faça com dignidade, e eu às vezes fecho os olhos para aquilo. Muita gente vira as costas, não é problema meu, é problema do Estado, né? Não é problema meu, é problema da família deles. Não é problema meu, é problema. Colocamos a culpa em todo mundo, mas não procuramos identificar aonde entra a minha responsabilidade. É por isso que quando nós falamos do cuidado com o próximo, do cuidado com o outro, parece ser uma utopia, né? Parece ser algo que está muito distante, porque colocamos um monte de barreira, colocamos um monte de dificuldades, mas não conseguimos nos encontrar de ver a nossa responsabilidade nessa relação. Qual é a sua responsabilidade? A sua palavra, ela profana ou ela santifica? O seu ato santifica ou o seu ato profana? É bonitinho falar que somos a imagem e semelhança do Criador. É bonitinho, né? Mas quando vemos uma imagem e semelhança do Criador passando por provação e dificuldade, a responsabilidade não é minha. Eu lembro muito bem que Davi,
ele fala, acho que em um dos seus salmos, ele fala assim: já fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar um pão. Eu estava meditando, Davi, será que ele viveu a vida toda e nunca viu ninguém mendigar um pão? Teve 70 anos aí, reinou, e aí eu comecei a pensar, quando ele cita a palavra justo, ele quer dizer que aonde há os justos, ali há justiça. Então, no meio dos justos, a santificação do nome do Criador, ela é inevitável. Quando há justos, ali, se eu ver o meu irmão passando por dificuldade, eu vou tentar entender, vou abraçá-lo, vou procurar ajudá-lo, vou tentar fazer alguma coisa, e vou tentar aliviar a sua dor, sabe por quê? Porque ali onde a justiça habita, o Criador se faz presente. Mas só que essa responsabilidade, ela não está só onde há a justiça, ela vai para fora dos muros. Ela sai para fora dos muros de Jerusalém. Ela vai para fora do âmbito da minha casa, do meu bairro, da minha cidade. Pessoas por aí afora precisam, e eu preciso ir levar a justiça da santificação. Para o Hashem, que estamos no meio de justos. Para o Hashem, que aqui ninguém passa privação de pão. Para o Hashem, porque ele tem nos sustentado, mas e lá fora? E o chamado sacerdotal? E o chamado dos Kohanins para ir e levar o pão que dá vida? E a responsabilidade? E para fechar um pouco desses pontos, no ponto 6, a Paraxá fala também, olha só, vamos buscar a entender o que acontece sobre o homem blasfemo e a profanação da palavra. Olha só, a Paraxá traz sobre um homem, lá no finalzinho da Paraxá, fala sobre esse homem que blasfemou o nome do Criador. Ao final da Paraxá encontramos o episódio do blasfemo. A língua é mais mortal que a espada, pois esta mata à distância e atinge até quem está longe. É uma adaptação do Araquim 15b, Talmud. A palavra, portanto, não é neutra. Ela carrega poder de vida e morte. No judaísmo, a linguagem possui poder criador. Hashem cria pela palavra, o homem pode construir pela palavra. E Lévinas nos ensina que a linguagem pode ser revelação ou violência. A linguagem pode ser revelação ou violência, como eu falei no começo. O blasfemo rompe a ordem simbólica, profana o nome. A gravidade da profanação do nome encontra eco na tradição talmúdica, como ensina o Talmud Bavli. Aquele que profana o nome em oculto é punido em público. Kedushim 40a. O nome não pertence ao homem. O homem responde por ele. Hoje, a blasfêmia já não é apenas palavra. Olha o que eu vou dizer. A blasfêmia não é somente a palavra. Aqui se trata, na Paraxá, o nome que o homem ele profanou. O homem profanou, o homem blasfemou contra o nome do Criador. E o Talmud fala que isso é grave, e aquilo que é feito em oculto é punido em público. Mas aqui, o nome do Eterno não pertence ao homem. O homem responde por ele. Aí que está um elo da santificação. O homem responde por ele. Você é testemunha desse nome. Por isso é o mandamento: não tomarás o nome do Senhor em vão. O homem responde por ele. Hoje, a blasfêmia não é apenas a palavra. Ela se tornou estrutura.
Como, por exemplo, como blasfemamos o nome do Criador? Instrumentalização da fé. É que muito acontece por aí. Usamos a fé para benefícios próprios. Em nome de Deus, dizemos que acontece, que vou fazer. A manipulação religiosa. A injustiça em nome do sagrado. Ou seja, eu fiz porque Deus mandou. Lembra daquele caso que aconteceu? Que o homem leu a Bíblia errada e aí disse que leu o texto lá e o texto mandou ele adulterar? Lembra desse episódio que aconteceu? Exatamente. Injustiça em nome do sagrado. Humilhação em nome da verdade. Olha só, irmãos, humilhação em nome da verdade. A Parashá Emor ecoa, fale. Moisés estava falando uma verdade ou não estava? Moisés estava tratando um desígnio do Criador ou não estava? Estava. Porém, da forma que eu falo, da forma que eu pronuncio, eu posso estar humilhando em nome da verdade. E essa humilhação em nome da verdade, essa instrumentalização da fé, a manipulação religiosa e a injustiça em nome do sagrado, elas são, nos dias de hoje, uma das ferramentas mais utilizadas no meio religioso que temos por aí. Pessoas utilizam-se da Torá, com a sua forma de interpretar a Bíblia, para dizer que Deus fez, que Deus falou, para santificar o que não tem que ser santificado, para profanar aquilo que é sagrado, e para dizer que Deus é o Deus que fala com ele, ou seja, é o Deus sagrado se revelando num profano. Por isso que a Torá, ela propõe olho por olho. A tradição rabínica interpreta como compensação proporcional, não vingança, mas justiça. No mundo polarizado, Emor propõe equilíbrio entre misericórdia e justiça. Misericórdia e justiça. Quando eu utilizo e me aproprio daquilo que o Eterno me deu para santificar a mim e ao próximo, a minha casa, a comunidade, para ganhar, para ter lucro, em cima daquilo que Ele estabeleceu. Olha os sacerdotes. Eles não eram estrelas. Eles não eram popstars. Eles eram responsáveis pelo outro. Eles não eram homens que estavam ali para aparecer. Estavam homens ali para servir, para cumprir. Eles não estavam ali para tratar a fé como negócio. Não estava ali para se beneficiar daquilo que o Eterno colocou para eles. Para eles tinha lei como tinha para o povo. Se você foi chamado, meu irmão, para ser alguém que vai ser porta-voz dessa palavra, faça, mas faça com carinho, faça com cuidado. Faça com amor, faça com suavidade, não com arrogância. Faça com aquilo que o Eterno colocou no seu coração, que é um dos frutos, que é a mansidão, porque os mansos herdarão a terra, disse Yeshua. E quando nós estamos diante dessa palavra, nós não precisamos ir muito longe para ver como que a Torá, por mais que muitos não conheçam como a Torá, mas como a Bíblia, ela está sendo banalizada. Ela está sendo utilizada pelo próprio eu, pelo próprio ego. Aquilo que eu acho, aquilo que eu interpreto. E o Shabat, que o Eterno nos proporciona nessa manhã, é para desmistificar essa crença.
é para desmistificar que aquilo que o Eterno fez de mais sagrado, que é a sua palavra, se torne profana. Que ela siga sendo o veículo de transformação para toda a sociedade em que nós vivemos, para que o nome do Criador seja revelado nela. Como podemos aplicar a Parashá Emor na atualidade? Aplicações contemporâneas da Parashá Emor. A Parashá nos desafia em 3 dimensões: palavra, responsabilidade ao falar, ética ao ensinar e sabedoria ao silenciar. A primeira dimensão é a palavra, responsabilidade ao falar, ética ao ensinar e sabedoria no silenciar. Por quê, irmãos? Tem pessoas que sabe, conhece, mas muitas das vezes não sabe o momento de parar. Não sabe o momento de calar. Não sabe o momento de refletir. E a impietosidade que dele brota acaba trazendo palavras ruins. Acaba não sendo ético naquilo que ensina. Sabe por quê? Porque não consegue refletir antes de falar. A sabedoria no falar, a sabedoria no silenciar, a sabedoria na sua reflexão. Quem dera que nós pudéssemos ser ouvintes sempre, com o coração em paz, com o coração quieto, mas muitas das vezes nós não conseguimos. Sabe por quê? Porque o eu, ele começa a se levantar dentro de nós e falar assim: com isso eu não concordo, com aquilo eu concordo, com aquilo eu não acho certo, esse irmão fala demais, esse irmão grita muito, esse irmão não sei o quê. E aí a nossa pausa na santificação da nossa própria palavra, ela não acontece. Sabe por quê? Porque ainda nós somos muito ávidos no falar. E não conseguimos silenciar quando é preciso. Segunda dimensão, tempo santo. O tempo ele precisa ser separado para Hashem, família, descanso e espiritualidade. Quando você para santificar, quando você para dizer: o eu agora não vai decidir mais. Hoje, esse tempo é para o eterno. É para a minha família. É para o descanso. É para a espiritualidade. Nós precisamos parar. Nós precisamos refletir. Precisamos parar com sabedoria. Precisamos, de fato, desse tempo. Shabat não é para negócios. Irmão, mas eu preciso trabalhar por causa que é o sustento da minha família. Amém. Sabemos que a vida, o sustento vem em primeiro lugar das coisas, mas aquele que o Eterno deu a graça já, de você parar, pare. Pare, tenha um encontro com o Eterno, tenha um encontro com a tua família, tenha um encontro com o descanso e com a espiritualidade. Busque isso. E aquele que ainda não tem essa oportunidade, ore, busca o Criador, que Ele vai te incluir nesse momento de santificar o tempo. Terceiro, vida santa. Viver com integridade. Santificar o nome através da conduta. Santificar o nome através da conduta. Irmão, quando a gente para estudar, e que essas coisas elas vêm assim, no texto, eu estava pensando, o que seria santificar o tempo? Através de uma vida santa com integridade,
e santificar o nome através da conduta. Repare bem, que tem muitas pessoas que dizem por aí que acreditam plenamente em Deus. Fato. Não vamos duvidar disso, que cada um tem a sua crença. Perfeito. Mas aí você acreditar e você conhecer Deus é outra história bem diferente. Quando eu leio isso, eu olho para Abraão e vejo que um homem que saiu de uma terra pagã, que saiu do meio da idolatria patriarcal que ele vivia e começa a caminhar diante de um chamado. E aí, quando ele caminha diante do chamado, eu percebo que o Criador começa a fazer parte de toda a sua trajetória de vida. Nos negócios, na família, para com o próximo. É tanto que quando ele sai, no chamado que lhe acomete, ele leva com ele sobrinhos, leva com ele famílias, e ele começa a prosseguir diante de manter uma relação da sua vida com o Criador. E essa relação, ele estava cumprindo o mandamento sem ao menos saber que ele seria revelado no futuro, que é a santificação do nome. Repara, tudo que ele fazia em nome de Deus. Tudo que ele executava em nome. Não executar de forma profana, não executar de forma ao bel prazer, mas tudo que ele fazia era porque Deus tinha tomado a direção de sua vida. E aqui, quando eu leio santificar o nome através da conduta, me vem a responsabilidade, a mesma responsabilidade que eu tenho com o próximo, eu tenho com o Criador. Se eu amo a minha esposa, preciso também amar o meu Criador. Se eu amo o meu filho, eu preciso também amar o Criador. Eu preciso trazer essa relação de proximidade. Não é porque eu vejo o meu filho, vejo a minha esposa, vejo a minha família, que o meu proceder para com eles tem que ser diferente para o proceder com Deus. Consegue entender? Porque muitas das vezes quando viramos as costas, não tem ninguém vendo. Ninguém que me conhece está por aqui, então eu posso fazer o que eu quiser. Posso extravasar. E a sua relação com o Criador? E a sua relação com o divino? E a revelação daquele que tudo vê e tudo sabe, como que fica? E a relação do teu Criador lá na sua empresa, com você? Será que você mostra para os seus funcionários quem é o Deus verdadeiro? Será que você mostra para os seus amigos se esse Deus que você prega é o Deus que vive com você nos seus relacionamentos interpessoais? Fica para a nossa reflexão. E aí, para encerrar, a Parashá Emor nos convida. Meu Senhor, passei demais do horário, né? Falei que ia terminar mais cedo. Mas vamos lá, vamos concluir. Se coloque de pé. Se coloque de pé. A Parashá Emor nos convida a compreender a santidade como prática concreta. Ela não se limita ao ritual. Ela se manifesta na linguagem, no serviço, no tempo, no sustento e na justiça. A Torá ensina que a santidade nasce na obediência a Hashem. Sansão Rafael ensina que a santidade nasce do dever. Emmanuel Levinas ensina que a santidade nasce na responsabilidade diante do outro. Talvez a plenitude espiritual esteja exatamente na convergência dessas três dimensões. Assim, Emor continua ecoando. Emor não foi apenas dito a Moshe. Ele continua sendo dito aqui e agora. Hashem está dizendo, Emor, fale, mas fale com verdade. Fale com amor. Fale para construir. Fale para santificar. Santifique você, a sua vida, o teu próximo
e o tempo diante do Eterno. Baruch Hashem, que Ele vos abençoe. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos encerrar por aqui. Yevarehe Adonai v'shimereha. Yair Adonai panaveleha veruneha. Issa Adonai panaveleha viasem leha shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Amém. Shabbat shalom. Que o Shabbat seja santificado por nós neste dia.